Ai, que amor que é ter um filhotinho em casa, né? Quem é que não gosta de um filhote? Fala sério. Esses cuticutes fazem parte da nossa vida e a gente ama eles de paixão. Aqui no Pet Doc hoje é justamente sobre isso que a gente vai falar. O que a gente tem que fazer para tratar bem o filhote, recebê-lo bem em casa, para que esse momento tão importante de desenvolvimento, de aprendizado, de amadurecimento, transcorra da melhor forma possível. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora e já estou no mercado há mais de 20 anos. Aqui ao meu lado tem a professora doutora Rebeca Bach. Olá, iluminados! Eu sou médica veterinária, especializada em doenças odontológicas e atuante no mercado há 17 anos. Mas nem tudo são flores, doutora Patrícia. Primeiro vem aquela fase da empolgação, do cuticute, ai que fofinho. De repente, o caos se instala. Ele faz cocô, ele rói as coisas, ele destrói a casa. Chora quando chega em casa, que se afastou da mãe, dos irmãos. Aquelas primeiras noites são intermináveis. E quanto gasto no veterinário? Você não imaginava, né? Que a ração de boa qualidade, é o vermífugo, é a vacina, são todas as outras prevenções. E se agora? Fica doente? Não estava na programação. E agora? Afinal, o filhote não fica doente? É só alegria? Só que não. Então, mas na verdade, quando a gente faz tudo com planejamento, com preparo e com conhecimento, as coisas ficam mais fáceis. Qual é o nosso objetivo hoje, doutora Rebeca? O nosso objetivo é orientar você que está prestes a adquirir um filhote, a receber, a adotar, estar preparado para todas as demandas e oferecer a ele todos os cuidados para que não tenhamos percalços no meio do caminho. Ou então, que se minimizem esses percalços. Só que eu e Patrícia não vamos falar sobre isso sozinhas. Nós trouxemos uma especialista no assunto, doutora Patrícia. Quem é ela? Olha a honra. É a primeira convidada repeteco do programa. Exatamente. Que honra. Professora Mônica Amaral. Que delícia ter você aqui, Mônica. Nossa, pra mim é um prazer enorme também. Ainda mais falar de um assunto delicioso, que é filhotes, né? Engraçado, né, que naquele episódio que nós gravamos sobre gestação, parto, toda a preparação, né, pra cruz, enfim, você ainda comentou conosco durante o episódio, ó, filhotes não dá pra gente misturar, porque é muita coisa. Exatamente. Então cá estamos, né? Vamos falar dos filhotinhos? Claro. Mônica, que tal a gente começar dizendo pros iluminados que estão lá nos ouvindo quais são as fases desse desenvolvimento? Porque pra gente, em seres humanos, é muito fácil, né? A gente chamar um bebezinho, uma criancinha, um adolescente, um pré-adolescente. E quais são as idades, que momentos equivalem a esse desenvolvimento da vida dos humanos? Conta pra gente. Então, basicamente, o período neonatal, tá? Onde eles são totalmente dependentes da mãe, são as 2 primeiras semanas de vida, né? Até a abertura dos olhinhos, vamos dizer. Eles ainda se tornam bebê até os 30 dias. Então, assim, 15 dias para um filhote corresponde muita coisa, tá? Então, são 15 dias de período neonatal, mais 15 dias para ele se tornar, ainda é bebê, né? A primeira infância, vamos dizer que dos 30 dias até 60 dias, a primeira infância, tá? A partir de 60 dias é a idade que eles já adquirem um pouco mais de independência. E eles até podem ir para o novo lar. Mas eles são crianças dos 2 meses, 60 dias, até 4 meses. E eles vão entrar naquela adolescência entre 4 meses, 6 meses, né? Mas ainda é uma adolescência, a primeira adolescência, né? A pré-adolescência, né? Então, acho que até os 6 meses nós podemos considerar como crianças, né? Como filhotes, que eu acho que é o nosso objetivo da gente conversar aqui hoje. Perfeito. E é interessante, né, que a gente realmente faz o paralelo com os seres humanos, porque a partir dos 6 meses é que as fêmeas já podem entrar no cio, então já estão aptas à reprodução. Pode entrar na puberdade. A puberdade também nos machos, porque daí
eles já estão, né, com desenvolvimento hormonal e já capazes de produzir espermatozoides, tudo. Começar a levantar a patinha para demarcar território. Isso. Então, vem bem de encontro mesmo com a fase de desenvolvimento de nós, seres humanos, né? Sim, exatamente. Mônica, uma coisa importante que você falou, e acho que é importante a gente frisar muito aqui. O período ideal para que tanto o cão como o gato, então, seja separado da mãe, da ninhada e vá para o seu novo lar, são os 2 meses. No mínimo 60 dias. Olha que importante essa informação. E por que isso é tão importante? Porque a gente já sabe de situações em que o animal vai com 45 dias para o novo lar. Às vezes até um pouco Às antes, vezes até um pouco antes. Por que é tão importante? Explica, né, para os nossos ouvintes, por que 2 meses é um marco importante para essa separação, para essa dissociação. Então, apesar do filhote desmamar a partir de 3 semanas, ele já é capaz de começar a comer a papinha com 21 dias, com 30 dias ele já está comendo a ração seca, ele ainda precisa da mãe. Ele precisa do vínculo. Até não é nem pela parte nutricional. Ele vai mamar, mas é para manter o vínculo. Agora, o mais importante é a formação do caráter dele, tá? O convívio com a mãe e com os irmãos. Para ele aprender os limites, tá? A mãe vai ensinar, a mãe vai reprimir ele, né? É a socialização com os outros filhotes, com os irmãos de ninhada, com a própria mãe. Então, assim, para você ter um adulto equilibrado, tem várias pesquisas hoje que demonstram, né? Que esse convívio com a mãe e com os irmãos, até pelo menos 60 dias, é essencial na formação do temperamento, do comportamento do cão adulto. Porque daí eles aprendem sobre hierarquia. Sim, exatamente. Sobre uma mordida que dói. Porque se eles nunca forem mordidos ali numa brincadeira ou numa determinação de limite, de território, eles vão morder o dono, eles vão nos morder. Claro, com certeza. Sem ter noção do impacto. Morder que eu digo mesmo brincando, não morder de agressivo necessariamente. Mas ele não entende o peso daquela mordida, exatamente. Por exemplo. E nós, como humanos, nós temos que diferenciar as espécies. Lógico. Por mais que a gente fala hoje, eu sou mãe de pet, é uma maneira carinhosa da gente falar, né? Demonstrar o nosso amor. Mas isso não é verdade. A gente não sabe educar um filhote, né? Então, assim, essa primeira parte deixa com a mãe canina para você pegar um filhote mais seguro, um filhote que vai ter menos problema no futuro. Hoje, os casos de ansiedade de separação são muito comuns, né? E uma das causas é, às vezes, o afastamento da mãe precoce. Olha que interessante. Tá? Nossa, gente, eu juro para você, Mônica, eu não sei se você tá me olhando aqui, mas você tá vendo que eu tô com um sorriso de orelha a orelha, né? Porque eu acho fantástico. A mãe natureza realmente é sábia. E são coisas, detalhes tão pequenos de nós dois. Tirou da minha boca. Falei, não vou. Que a gente não imagina o tamanho da importância, né? Então, do filhote crescer seguro por saber que, por mais que a mãe não esteja perto, ou que esteja assistindo o outro filhote, ele não está sozinho definitivamente, né? Isso faz com que ele aprenda a controlar a ansiedade, que ele entenda seus limites, até onde ele pode ir, mas também como se impor e como mostrar sua força e segurança, porque ser um bichinho medroso, um gato medroso, um cachorro medroso, também traz doenças e consequências mais pra frente, Com né? certeza, traz sofrimento tanto pro animal quanto até pro próprio tutor, né? Que fica desconfortável com a situação, né? Começa a estabelecer aquele caos que a gente fala. Sim. Pô, eu comprei um filhote, eu adotei um filhote pra trazer felicidade, só alegria, agora eu tô lidando com estresse, ele come tudo porque ele tá ansioso, ou ele chora e o meu condomínio tá reclamando, eu tô sendo multado porque eu não consigo controlar o meu animal. Ixi, uma infinidade de situações aí sociais e pessoais envolvidas. Sim. E é muito interessante a gente entender essas fases, esses momentos. Eu me lembro de uma colocação que você fez também no outro episódio de gestação, em que você comentou assim, os filhotes que nascem lá comigo, na minha casa, não são filhotes que vão para os seus novos lares cedo, né? Eu geralmente aguardo o máximo que eu posso. E eu achei muito interessante, porque esses filhotes, e até a gente começa a pensar e planejar todos os detalhes, né? A gente compra um cão de raça, né? E esses cães de raça se comportam melhor,
Mas talvez não seja por causa da genética, é porque esse cão de raça que foi comprado, ele veio de um ambiente controlado, de um criador consciente, que permitiu que ele tivesse esse convívio saudável com a mãe e com a família e criou uma índole boa no cão. Aquele que é adotado, coitadinho, ele é... A gente não sabe o histórico. Exato, a gente não sabe exatamente o que ele passou, mas certamente ele não teve esse ambiente tranquilo, certamente ele não teve esse convívio pacífico, ele não teve essa tranquilidade no desenvolvimento. E aí a gente acaba pegando, sim, muitas vezes um filhote adotado que vem com uma série de alterações de comportamento. A gente não está dizendo isso para favorecer um ou desfavorecer o outro, de forma nenhuma. Mas é para a gente entender que, às vezes, o comportamento diferente vem justamente dessa primeira fase. Lá da raiz. Claro. Tanto é que na nossa espécie, nós humanos, quando vamos acessar os nossos conteúdos comportamentais, os nossos conteúdos emocionais, aonde que remete? Na infância. Com certeza. Tudo tá lá, né? Tudo tá lá, né? Interessante. Que delícia falar sobre isso. Você veja, mesmo nós, eu digo por mim, né, Paty? Estava te envolvendo, mas não sei, eu como veterinária já há tantos e tantos anos, como o Pet Doc me ensina, Mônica? Sim. Porque tem coisas que acabam não tendo, assim, a gente ouviu falar em algum momento, mas aquilo não consolidou, não solidificou e a gente esquece aquilo que a gente não usa de forma rotineira. E como eu vejo um privilégio de aprender sempre aqui e me tornar uma médica veterinária melhor e mais preparada. Claro, essa troca de experiências, né? Com certeza. Mônica, posso perguntar algumas curiosidades? Porque, com certeza. O tutor que está em casa, que decidiu adotar ou que, né, enfim, decidiu comprar e trazer para casa um novo filhote, ele não vai viver alguns momentos dessa primeira etapa de bebê. Mas é muito gostoso a gente aprender sobre essa etapa. Sim. Então, que eles não nascem com os olhinhos abertos, os olhinhos abrem depois, com relação ao desenvolvimento da audição, crescimento dos dentinhos. Como é que isso acontece? Em que momentos essas coisas vão acontecendo no desenvolvimento deles? Então, o período pré-natal, que essas 2 primeiras semanas, praticamente a gente não tem nenhum trabalho com eles, porque a mãe toma conta. A mãe faz a limpeza, né? Ela que estimula eles a defecarem, a urinarem. Ela normalmente não sai do ninho, porque nessas semanas ela tá muito ciumenta, né? Ela vai cuidar super bem. Então, para quem tem uma ninhada em casa ou para o criador, é o período mais tranquilo, tá? A partir da 3ª semana, a mãe já começa a se afastar um pouco deles, porque eles já estão andando, né? Começam a criar uma certa independência. Começa a erupção da dentição de leite, decíduas. Eles já começam a querer machucar um pouquinho as mamas, né? São aqueles dentinhos afiados, uma agulha, né? E também até a produção láctea da mãe já começa a diminuir, porque daí a gente começa a introduzir alimentação, começa a iniciar a parte do desmame. No desmame começa um pouquinho de mais trabalho, porque daí na hora que o filhote começa a ingerir ração, instantaneamente a mãe para de limpar. Porque até então a mãe lambe o xixi e come o cocô. E isso tem importância também na formação do comportamento. Isso ajuda o filhote a aprender a submissão. Tá? Então, esse comportamento não é só uma questão assim, para de limpeza e tal. Saúde. Ela tem essa função também comportamental. Mas a partir da hora que eles começam a defecar com gosto já, né, com cocô mesmo, a mãe já para, daí já é um pouco de trabalho pro criador ou pro proprietário, né, pro tutor. Então, ele tem que manter limpo sempre a caminha, ele já começa a pular para fora, então tem que ter um espacinho maior, mas tem que ser um espaço restrito, controlado, porque como eles começam com essa questão de exploração, né, tem que cuidar para eles começam a colocar coisas na boca já, né, então tem que evitar algum acidente, uma coisa assim, né. Isso vai mais ou menos até uns 40 dias, 45 dias. Depois eles vão ficar mais espertos, vão começar a pular o cercado já, né. Então você dá mais trabalho ainda. E que a partir quando normalmente eles começam a vender ou então... Isso, ou entregar. Assim? Quero me livrar. Mas aí o criador errado. O criador errado. Né? Então assim, num criador sério, nessa fase, eles já vão ter um espaço de jardim de infância, onde o filhote ele precisa tomar sol, ele precisa, né? O sol é essencial. É um espaço maior, onde ele não vai ficar o tempo inteiro com a mãe, mas ele vai ficar com os irmãos.
Eles vão ficar brincando, interagindo, eles vão receber alimentação no horário certo e vão ter o horário de ficar com a mãe. Normalmente são vários horários assim durante o dia e à noite eles ficam com a mãe também. Mas daí a mãe é mais um convívio pela essa questão de comportamento, né? Acolhimento, carinho. Ainda existe um vínculo, né, Mônica? Com certeza. Não é mais a questão nutricional, apesar deles continuarem mamando, tá? Mas assim, é só uma questão de vínculo mesmo, né? Nessa fase em que a mamãe está amamentando, essa mamãezinha precisa de uma dieta diferenciada? Até o final da lactação, sim. A gente normalmente oferece uma ração de filhote, uma ração específica para essa fase, tá? Então, a partir da hora que encerra essa lactação, ela volta à alimentação normal. Porque ela precisa, né? Ela precisa de um teor maior de proteína, né? Cálcio, energia, né? Então, afinal de contas, ela está sendo sugada. Literalmente sugada. E às vezes é para muitas bocas, né? Exatamente. Dependendo da ninhada. É verdade. E esse bebezinho, quando ele começa o desmame, geralmente que tipo de dieta a gente vai oferecer para esse filhotinho? Passar direto para ração hoje, tá? Hoje não tem mais aquela história de receita caseira, papinha, Neston, leite, né? Antigamente se fazia tudo isso, né? Então hoje nós temos excelentes rações, então você pode servir essa ração umedecida no começo, tá? A gente coloca água quente ou morna para amolecer um pouco a ração e em seguida logo eles já começam a comer. Após a erupção dos dentes, eles conseguem comer sem problema. Então, não tem necessidade de suplementação ou fazer alguma receita caseira, tá? Pode passar direto para ração específica para essa fase do filhote. Tá, perfeito. Bom, então... Deixa eu só perguntar, Ri, quantas vezes por dia esse filhotinho precisa comer? Porque esse é um dado importante também, Importante. Né? Então, assim, no início, quando a gente começa o desmame, a alimentação principal ainda não vai ser a ração. Então, você pode até fazer uma complementação umas 2 vezes ao dia. Mas a partir da hora que a ração passa a ser a alimentação principal, pelo menos 3 vezes, até 4 vezes, tá? Então, faz de manhã, na hora do almoço, um lanchinho e ao final da tarde. Essa informação, Mônica, eu acho que é bem importante a gente falar, não só por uma questão de você aprender o manejo, mas a importância vem do gasto energético do bebê. Com certeza. Né? Ele tem um gasto energético muito grande e a glicose do sangue, que é a glicemia, pode cair e essa queda de glicose é causa de morte em filhotes. Com certeza, principalmente em raças toys, que a gente chama, esses muito pequenininhos, New York ou Spitz, né? Então, assim, o criador até tem esse conhecimento, mas muitas vezes ele entrega um filhotinho com 1 quilo e o tutor não sabe desse manejo e tem que correr para emergência porque o cachorro desmaia de hipoglicemia e muitas vezes é fatal, né? Então, você tem que ficar prestando atenção se ele vai ingerir. Eu acho que tem que ter os horários específicos. Sou totalmente contra deixar a ração à vontade. Eu ia comentar isso, exatamente, porque né? a gente não tem esse controle. A ração livre, né? Ou alimentação, enfim, livre é indicado, não é? Melhor ofertar em horários específicos. Com isso, certeza. Tanto faz em criança ou adulto, né? Sim, com certeza. Eu recomendo deixar no máximo 15 minutos a ração ali disponível, não comeu, tirou, até para eles aprenderem a associar o horário da alimentação que tem que comer, senão você vai se tirar. E vamos dizer que eu tô com uma ninhada de Spitz alemão, anão, pequenininhos, os filhotes têm lá 200 gramas, 300 gramas. Nesse intervalo, se eu achar que eles não comeram o suficiente, você pode colocar um melzinho, uma glicose para evitar a hipoglicemia, tá? Mas normalmente o cachorro que está acostumado com o horário de se alimenta bem, né? Eles vão bem com a ração. Se estiver saudável, ele não vai recusar o alimento. Depois você vai diminuindo as vezes, né? Deixando de 2 a 3, por exemplo. Eu gosto de 3 vezes até 6 meses. A partir dos 6 meses, passa para 2 vezes pro resto da vida. Joia. Tá? Beleza, então esse animal ficou, socializou, fez a transição alimentar ali, né, perto da mãe, com o criador ou, enfim, com o tutor daquela ninhada, aí vai para casa nova. E aí, quais os cuidados que você tem que ter? Nós já demos alguns insights aqui, a preocupação, obviamente, com a alimentação de qualidade, um dormitório de qualidade. Sim. Muitos desses animais já vão direto para a cama, né, Mônica? Hoje em dia tá super normal, né, esses cães de dentro de casa dormirem, mesmo os maiores, né, dormirem junto com os tutores, disponibilidade de água fresca, que mais? A gente precisa lembrar dos brinquedos, do entretenimento, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente pode refinar essas informações, talvez? Sim. Por exemplo, a pessoa já tem que estar com o kit, né?
pronto em casa. Tem que ter os brinquedos. Eu sempre recomendo não deixar todos os brinquedos à vontade, porque eles perdem interesse. Tá? Então, tem que ter lá uma caixinha organizadora com os brinquedos específicos, né? Que não vão tirar pedaço que o cachorro possa engolir, né? Isso é detalhação importante, né? Então, porque é muito comum, né? Exatamente. Corpo estranho em filhote é uma das principais afecções que a gente atende nessa fase. Então, daí a caixa organizadora com os brinquedos, você vai oferecendo cada dia um, para não perder o interesse, senão eles vão no pé da mesa, roer a mesa, né? Tem que ter a alimentação, né? A ração. O espaço é muito importante. Filhote não tem necessidade de espaço, ele não precisa ficar pela casa inteira ou pelo apartamento. Você pode separar um espaço menor, restringir o espaço dele, para você ter mais facilidade de ensinar ele a questão higiênica, de xixi e cocô. Tá? Ele não tem necessidade de espaço. Claro que eles querem ficar com a gente, eles podem até dar uma choradinha, mas é importante a gente impor limites desde o começo. Ai, Mônica, isso é tão importante. Porque eu passei por isso. Eu peguei uma cachorrinha na pandemia. Eu não tinha, assim, nem esse conhecimento. Olha só, sendo veterinária, né? E, assim, minha casa tem pisos, é uma casa espaçosa. E a Margot ficou livre na churrasqueira num primeiro momento. E depois ela aprendeu a subir escada e foi com a gente, né? E eu nunca me atentei em limitar o espaço para ela aprender a fazer xixi no tapete higiênico. É muito comum isso. Putz, eu não me conformo com isso, Mônica. Eu, como veterinária, não consegui dar essa atenção. Então, a gente orienta sempre, né, o cliente a fazer isso nesse sentido. Restringe o espaço e, aos poucos, você vai abrindo, aumentando o espaço quando o filhote dominou bem, né, essa questão de saber fazer xixi no tapetinho, né. E antigamente a gente falava que o cachorro, desde o primeiro dia, tinha que ficar já num cantinho longe das pessoas, tá? Hoje a gente mudou, até por essa questão de não criar muito trauma no animal. Ele pode ficar próximo, mas vamos dizer assim, eu não preciso levar para minha cama. Se eu não quero que ele fique o resto da vida na cama. Se para você não há problema que ele durma o resto da vida, tudo bem. Mas, não adianta você levar para a cama hoje e daqui 2 meses achar que vai colocar na lavanderia. Mas você pode colocar num cercadinho, ou vamos dizer, se você tem uma suíte, pode deixar no banheirinho ali do lado, próximo no início, e depois você vai afastando mais. Mas é importante que ele tenha o espaço dele, separado do nosso. Né? Eu acho interessante, Mônica, eu estava lendo algumas sugestões, né, de como criar e de como organizar o espaço para receber o filhote. E aí teve uma frase que eu adorei, que foi: estabeleça as regras antes e seja constante. Isso, com certeza. Então, isso é igual para filho. Igual para filho. É disciplina e regra. Os combinados. São os combinados. E não infringe os combinados, né? Então, assim, pode subir na cama? Pode. Então, se não pode, não pode. Não é a mãe deixa, o pai não deixa. Não depende do meu humor, da minha carência. Exato. Não pode circular pela casa toda. Então, não pode circular na casa toda. Porque isso vai criando confusão na cabeça do cachorro e do gato. Com certeza. E aí, esses animais confusos, eles vão se sentir amedrontados, ameaçados. Pode gerar ansiedade e outras enfermidades, doenças mesmo, né? Oriundas desse comportamento inconstante, mas que não é deles, é nosso. Com certeza. O pet, ele tem que se adaptar à nossa rotina. A gente não pode mudar a rotina por causa da chegada do pet, tá? Isso, mas ele vai sofrer. Ele não vai sofrer. Ele vai se adaptar e vai aprender a gostar, tá? Então, a gente, assim, carinho e disciplina na mesma medida sempre. Por mais que eles sejam, assim, irresistíveis, né? O filhotinho é irresistível, ele consegue qualquer coisa da gente. A gente tem que pensar no que a gente quer como um cão adulto. Eu quero um cão que seja educado, né? Eu quero um cão que se comporte dessa maneira. Então, eu tenho que ensinar ele desde filhote. Depois fica muito mais difícil. E daí o animal vai sofrer. A partir da hora que ele foi criado com total liberdade, sem limites, vai ser muito difícil a gente reverter essa situação mais tarde. E aí, inclusive, pode impactar em comportamentos com alteração emocional. Aí a gente tem os problemas psicológicos aí que estão a rodo, né? Claro, com certeza. E alguns deles levando a doenças propriamente ditas, que são doenças ligadas ao estresse e à ansiedade. Né? Inclusive, esses casos de agressividade, que o cão até acaba agredindo o próprio proprietário, aquele cachorro que não pode levar para tomar banho porque ele não aceita ninguém, leva no veterinário, a gente não consegue fazer nada sem focinheira. Geralmente são cães que, quando filhotes, não tiveram limites.
tá? Então, o tutor, ele tem muita culpa. Porque assim, ele não impõe limites, então, na cabeça do cachorro, ele é o líder da matilha. Tá? A gente chama que é agressividade por dominância. Ele é o dominante. Então, ele não teve limites nenhum e ele acha que ele não pode ter limites. A gente tem muito animal que a gente tá tendo em consultório. Eu fico bem impressionada. Isso é uma das coisas que me incomoda nas consultas. É você não ter a parceria do tutor. Ele não consegue ter domínio sobre o seu animal. Exatamente. É animal que eu tô falando pequeno. Os pequenos são piores. Porque são os pequenos que são mais mimados, eu né? fico impressionada. Eu falo, meu Deus, o tutor tem... Ai, não, mas ele morde. Não, mas ele... Ele não consegue te ajudar numa manobra de atendimento, de contenção. É isso mesmo. Fica clara a dominância do animal sobre aquela família, sobre aquele... Impressionante isso, né? Então, isso aconteceu lá no início. No início. Você pega aquela bolinha de pelo, branquinha, e você dá todos os poderes pra ele. Nunca mais você não tira recupera. mais. Você nunca mais recupera esses poderes. E vai brincar, mas não usa o brinquedo adequado. Deixa morder a mão. Sim. Né? Deixa morder eles a canela. adoram, a nossa pele é bem macia, né? Deixa morder a roupa. Isso. E aí você ensinou a fazer aquilo quando o filhote, depois que ele cresceu, você não quer mais que faça? Aí fica muito mais difícil a gente modular esse comportamento, né? Mônica, nesse contexto, né, de dominância, de socialização, então esse animal vai para uma casa em que não existe animais, acho que a gente mais ou menos já citou a importância da disciplina, da rotina, etc, né, e do tutor como sendo dominante daquela matilha, né? E quando tem outros animais, existe alguma estratégia Sim, porque dependendo do animal, às vezes é um animal muito sociável, que adora outros cães, mas tem outros que normalmente têm um pouco de ciúmes do proprietário. Então, a gente sempre pede que esse encontro inicial seja num lugar neutro, não na casa. Tá? Então, por exemplo, eu reservei um cão, não vou falar tanto em adoção, porque adoção é uma coisa que às vezes você pega lá na feira de adoção ou na ONG, não tem como. Mas, por exemplo, se você optou por pegar um cão num canil, você pode já combinar com o criador de você visitar já levando o cão da casa para os dois já se começarem a se conhecer. Não é uma coisa nova, assim, o cheiro, né? Ou então, se não der, tentar ver se consegue num ambiente neutro, sempre aproximar o filhote de maneira segura, que qualquer maneira segura. Como que os cães se conhecem? Cheirando o traseiro. Então, você coloca o filhote de costas, nunca de frente, né? Pode virar o filhote de barriga para cima, já mostrando submissão, tá? E, geralmente, mesmo que, vamos dizer, eu comprei um filhote de dog alemão e eu tenho uma pincher em casa. A pincher é mais velha. Ela vai ser a líder da matilha. Ela vai ser a dominante, sempre, não interessa o tamanho. E ele vai respeitar. Isso então, acontece várias vezes, né? Tem várias histórias. Ou então, às vezes, a pessoa pega um cachorro e já tem um gato na casa. O gato vai ser o dominante. Então, assim, isso é importante daí deixar eles interagirem com supervisão no início. Mas é importante que o dominante já chega pra lá e mostre o limite pro filhote novo. E ele vai aprender a respeitar. Né? Mônica, e nessa mesma linha de raciocínio, e se quem chegar em casa for uma criança? Um bebê, um recém-nascido. Como será que a gente consegue para facilitar essa interação e melhorar a aceitação? Do cão do cão que já está existe, em casa. Não sendo filhote, né? Um cão que já é ali daquela família e a mulher teve o bebê, enfim, e vai para casa. Tem alguma dica? Então, primeiro, uma coisa que é incrível, que normalmente o cão já percebe a gravidez. Claro, pelo olfato deles, eles sentem. Mas a gente sempre fala que não pode mudar a rotina, porque o cachorro é muito sensível à mudança da rotina. Então, de repente, a pessoa descobriu que está grávida, o cachorro que ficava dentro de casa vai para fora. Porque alguns médicos que não desinformados falam que possa passar algum problema para a pessoa. Então, a primeira coisa que a gente pede é que não haja mudança na rotina do animal. E assim, ele tem que associar o novo bebê com coisas boas. Então, assim, você pode passear com o cachorro e com o carrinho do bebê, sem o bebê ter nascido ainda. Sabe? Coisas assim. Quando começar a lavar as roupinhas, deixar ele já sentir o cheiro das roupinhas, né? E claro, quando voltar da maternidade, tem que mostrar, mas apresentar, mas de maneira segura, né? Eu, às vezes, fico muito angustiada quando vejo aqueles vídeos das pessoas chegando com o nenê e deixando o cachorro lamber a cara do... a gente não sabe o comportamento, é um animal, né? Qual que é a interpretação dele a respeito daquilo? Exatamente, né? Então, ele pode ter ciúmes, ele pode ter... estimular o instinto predatório, de repente, uma criança chorando, né? Se ele não está acostumado.
Então, aquela aproximação gradativa, né? Até chegar na hora que pode cheirar o pezinho do bebê. E até chegar muito tempo depois que você pode Perto deixar do sozinho. Exatamente. Você sabe que você falou da história do carrinho. Semana passada, eu atendi uma tutora que vai com o seu menininho de quase 3 anos, tá fazendo o menininho dela. E aí, no retorno, né, na consulta pós-operatória, a criança tava dormindo no carrinho, cobertinho, e a cachorrinha embaixo, naquela cesta do carrinho. Eu falei, não, eu sempre acostumei assim. Sim. Desde que eu comprei o carrinho, eu já colocava ele no carrinho. Com e depois certeza. que chegou o bebê, eu fazia caminhadas com eles, né, com o bebê e com o cachorro embaixo, viu? É isso aí, né? A família multiespécie. Com certeza, família multiespécie. Então, tanto a criança, o bebê novo que vai chegar na casa, quanto o cachorro novo que vai chegar na casa, tem que ser uma coisa boa para aquele cão que já habita no local. Né? Então, tem que trazer só coisas boas. As pessoas às vezes erram muito, por exemplo, como o filhote é novidade, toda a atenção vai para quem? Para o filhote. Sim. Não pode. Então, toda a atenção primeiro tem que ser para o cão que já estava na casa. Ele vai receber o primeiro carinho, ele vai receber a primeira comida, né? Para não gerar uma questão de ciúmes, que o cachorro tem ciúmes, ele tem posse, né? Sim. Então, ele vai ser muito mais difícil ele aceitar o novo membro da família se você começar a fazer esse tipo de atitude. Opa, tô perdendo o meu lugar. Bem pelo contrário, tem que ser uma coisa boa na vida dele. Lá em casa, Mônica, nós temos muitos cães de porte grande, né? Eu tenho 6 e alguns são gigantes. E a minha filha, até por uma questão de ensinar responsabilidade, partilhar, né? Esse conceito de cuidado, tudo, a minha filha, nós colocamos como responsável pela alimentação dos cães. Que legal. E quando a gente foi ensinar ela a fazer isso, uma das coisas que a gente fez questão de dizer primeiro os mais velhos. Isso. Então, você começa pela Brazuca, que é a mais velha, depois você vai pro George, daí você vai pro Eric, daí você vai pros outros. Porque senão, realmente, pode dar confusão. E a gente segue à risca. E as pequenininhas, as filhotinhas, elas ficam andando no corredor, vão pra frente e vão pra trás, mas mesmo que eu venha com o pote de comida, elas não avançam, porque elas sabem que não é delas. Manejo super correto, Patrícia. Manejo super correto. Máximos. Bom, nessa linha de alimentação, de manejo, de adaptação, eu preciso falar daquilo que mais me interessa, que é o costume, o hábito, a introdução do hábito da manipulação na boca. Nós temos a maioria não, mas muitos animais não aceitam manipulação na boca, porque não foram acostumados, e aí quando a dentista chega e fala, então, Dona Maria, a senhora precisa escovar os dentes do seu animal todos os dias. Como assim? Ele não deixa eu chegar perto da boca, não deixa eu mexer, não deixa eu encostar, ele vira. Tudo é possível de se recondicionar. Mas é muito importante, pessoal, no filhote, que ele se habitue à manipulação da boca. Você, como tutor, manipula, passa, já começa a usar a pasta dental veterinária. O teu dedo faz o papel da escova. Conforme esses dentes vão crescendo, mesmo os dentes de leite, é um momento de condicionamento, né, Mônica? Certeza. Escova, pessoal. Então, compra escovinha infantil. Eu sempre indico escovinha de criança. Vai lá e escova os dentes desse animal. Gente, hoje, em 2024, né, isso é um comportamento que precisa ser introduzido e tem que fazer parte desses guias de filhote, dessas informações. Porque aí você vai ter um animal acostumado à manipulação na boca. Perfeito, porque é muito comum. Até pra medicar, né, Mônica? Claro, não, e o proprietário é muito comum, às vezes, o cão adulto, assim, ele não deixa escovar. Daí leva lá só pra fazer a profilaxia dentária, mas você não escova pra prevenir isso? Ele não deixa mexer. Então, lá na minha clínica, é quase como um consultório pediátrico lá, a gente atende muito filhote. Eu imagino. E a gente preparou um kit pra primeira consulta. O que tem lá dentro? A pastinha de dente, tá? Então, a gente ensina justamente isso. Mas é dentinho de leite, não suja. Mas você já tem que acostumar. Exato. Porque isso vai facilitar. Isso, exatamente. O veterinário, quando precisar examinar essa boca, ele escovar todos os dias, que é o recomendado. A administração de medicação. Gente, vocês vão ter que medicar o bicho de vocês em algum momento da vida. Sim. Se esse animal não tolera mexer na boca... então já que a gente tá falando de dente, posso fazer uma pergunta que é muito comum? Sim. Eles começam a trocar os dentinhos cedo? Né? Então, aquela primeira dentição, os dentinhos de leite já começam a aparecer ali por volta das 3 semanas. E aí, mais dentes vão crescendo com o passar do tempo, até que
A finalização da dentição permanente finaliza lá por 4 meses e meio, né? 5 meses, assim. Algumas raças um pouquinho mais tarde. Depende do porte, né? Às vezes um pouquinho mais tardio. É muito rápida essa troca, é muito rápida. Mas e quando o dente de leite não cai, eles ficam com aquela boca de tubarão cheia de dente? Isso é muito importante. É muito comum em raças toy, exatamente. Em raças pequenas, pessoal. A persistência de dentes de leite, ou seja, troca toda a dentição, o dente definitivo nasce e o de leite tá lá, persistindo. Né? E qual é o problema disso? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim, com eles certeza. ficam competindo por espaço. Ali acumula mais placa bacteriana, acumula mais cálculo dentário, né? Que comumente chamado de tártaro, prejudicando inclusive a estrutura do dente definitivo, além de que pode trazer más conformações, maloclusões e mau posicionamento dos dentes. Então, já fica aqui uma informação super importante. Se o dente de leite não caiu até os 7 meses de vida de média, com a variação aí entre os portes, tem que procurar um dentista veterinário e fazer a extração. Pessoal, porque senão as consequências podem ser por uma vida toda. Você sabe que nas exposições, né, que eu também sou juíza de exposição de cães de raça, né? A gente penaliza tanto a falta dentária, tá? Algumas raças não podem faltar nenhum dente de jeito nenhum. E tá cheio de raça faltando dente. Sim, mas a maioria das raças a gente recomenda que não pode faltar e sempre é uma falta. Bem como a dentição extranumerária. Tá? A retenção de dente de leite é penalizado, porque como você falou, né, vai prejudicar a mordedura, a oclusão, problema, exatamente. Acumula muito mais tártaro, né? Sim. Então são 2 faltas em exposição de beleza, isso é bem levado em consideração também. Perfeito. Gente, posso voltar uma informação lá na organização da casa? Claro. Uma dica importantíssima para quem tem gato e vai receber gato filhote em casa. Gente, por favor, tá? Muito cuidado. Potinho de comida não se coloca do lado da vasilha sanitária. Sim. Né? Ninguém come onde caga. Né? E o gato, ele instintivamente, ele é muito mais limpo que o cachorro. Exatamente. Então, olha só. Primeiro que esse gatinho não vai se alimentar normalmente e outra que ele não vai evacuar normalmente. Sim. E com mais um detalhe, não coloquem o banheirinho, a caixinha sanitária onde tem muito barulho. Então, sabe lá na lavanderia que é para ninguém ver e o fedorzinho ficar lá? Lugar ruim, porque o barulho da máquina de lavar, o barulho da máquina de secar pode inibir o gatinho. E aí o gatinho que fica segurando o xixi, segurando o cocô, ele pode desenvolver problemas relativos a isso. Então, gente, isso é fisiológico. Em um outro momento eu falo isso pra vocês, tá? Mas olha só, todo mundo só consegue fazer xixi e cocô com calma. Ela não é a mulherada que vai viajar com a namorada e tranca lá e passa 7 dias sem cagar, volta enfesada pra dentro de casa. Gente, a gente precisa ter calma e paz fazer cocô. Então, não pode ter caixinha sanitária, banheirinho em lugar de estresse. Então, o lugar de fazer xixi e cocô, o lugar de colocar a caixinha sanitária é onde seja bem calmo, escondidinho dentro de casa. Lembrei de mais uma coisa. Em relação a obrigar o animal ou condicionar, acostumar o animal a só fazer xixi e cocô fora. Isso é muito comum, o pessoal de apartamento faz muito isso, né, Mônica? Tem um lado bom, claro. Mas e naquele dia que você não consegue sair com o animal 3 vezes, por exemplo? É complicado. E aí ele segura o xixi, daí não bebe água e aí vai virando... infecção urinária, né? Então, assim, mesmo que você more numa casa com jardim e o cachorro adora fazer as necessidades na grama, é muito fácil de limpar, tranquilo, mas você tem que ensinar ele a fazer também no tapete higiênico. Tá? Até o tapete higiênico, o xixi que não é tão anti-higiênico, você pode deixar uns tapetinhos sujos com xixi para o cachorro ir lá, porque ele vai através do odor, ele vai aprender a fazer. Então, isso é muito importante que o cão aprenda a fazer lá fora, quando tiver condições, né? Casa livre, né? Ou quando tiver com todas as vacinas, né? Para poder sair na rua fazer. Mas ele tem que ter o canto dele em casa, o banheirinho dele em casa, por causa dessas questões. Eu tive um paciente Golden Retriever, que foi ensinado só a fazer dentro de casa também errado.
só fazia no tapetinho. Então, você imagine um Golden que cresceu, ficou com quase 50 quilos, só fazia xixi no tapete higiênico. Imagina o tapetão higiênico. Então, assim, ela não fazia na rua, porque ela achava que era errado fazer na rua. Então, a partir da hora que o cachorro está liberado para sair com todas as vacinas completas, você também pode ensinar ele a fazer na rua. Esse Golden teve que pegar adestrador, que teve que levar os tapetes na rua para tentar ver se o cachorro começava a fazer também. Então, porque ele foi condicionado só de uma maneira. Então, assim, tem que condicionar, ele tem que ter o cantinho dele em casa para um apuro, um dia de chuva, uma coisa assim, para não segurar, realmente ocasiona uma série de problemas, mas também ele tem que aprender que ele pode fazer na rua com liberdade também, isso os cães de apartamento. E quem tem casa, desde o começo, a casa é um ambiente controlado, o filhote pode transitar no quintal sem problema nenhum, ele já vai aprender, e instintivamente eles adoram fazer em grama. Né? Mas ele tem que ter o lugar quando ele tá lá com a gente, na sala, assistindo Netflix, todo mundo fica, quer o cachorrinho junto ou viaja, ele tem que saber onde ele tem que ir quando ele se apurar. Sim. Bom, vamos entrar então na questão das vacinas. Perfeito. Né? A Mônica chutou lá, vamos pegar aqui. Então, vacina, pessoal, todo mundo sabe da importância da vacinação pediátrica. Esse animal já vem, né, Mônica, com uma dose de vacina no mínimo. No mínimo. Com uma dose geralmente de vacina. Até duas. Dependendo do criador da idade. E da idade, né? O que é importante? O nosso objetivo aqui não é falar sobre vacina necessariamente, mas tem uma informação muito valiosa, que é você garantir que a última vacina daquele protocolo de 3 ou de 4, né? A última vacina aconteça depois das 16 semanas. Perfeito. Isso é primordial. Não interessa se são 3 ou se são 4. Interessa a última vacina ser com 16 Exatamente, ou mais. quando o sistema imunológico tem condições de responder 100% à vacinação. Que não tem mais anticorpos nem maternos nenhum, enfim. exatamente. Não tem mais interferência dos anticorpos maternos. Perfeito. Então, assim, normalmente o criador, ele começa a vacinar muito cedo, porque é o canil, né? Sim. Então, no máximo com 40 dias. Às vezes, nós temos a opção da PUP, que pode ser dada com 30 dias. É uma vacina excelente, né? Então, e o proprietário pode fazer com intervalos mínimos de 3 semanas. Então, às vezes a pessoa adianta correndo, mas não chegou naquela idade ainda. Na 16ª semana. Então, atualmente, o meu protocolo são de 4 doses para a última dose chegar naquela idade que eu sei que não vai ter mais interferência de anticorpos maternos. E se for 3 doses, desde que a última seja nas 16 semanas. Exatamente. A gente vai gravar de novo um episódio sobre esse tema, né, Paty? Mas super é importante a gente já falar sobre. Nesse contexto, então só posso sair com o meu cão depois do protocolo de vacinação completo. Isso a gente falou durante muito tempo, né, Mônica? É o mais seguro em termos de saúde para esse animal, mas não é o melhor em termos de socialização. Exatamente. O que eu recomendo? Você pode levar o seu filhote em ambientes controlados. Então, eu posso levar na casa da minha mãe, eu posso levar na minha chácara, eu posso levar em lugares que sejam, que você sabe que não vai ter presença de animais doentes, com doença infecto-contagiosa, você pode. Você pode sair com ele até passeando dentro de uma bolsa, no colo, tá? Você pode levar no shopping, no colo, porque ele precisa conhecer barulhos, ele precisa ver outros cães. Outros cães. Às vezes, assim, eu vou levar na casa de um amigo meu que tem um outro cachorro de idade aproximada que está totalmente vacinado. Ótimo. Eles precisam se socializar. Porque senão eles vão ficar isolados, só convivendo com o humano. Isso. E depois, quando eles saírem... esse período, que é importantíssimo da socialização. Esse período é muito rico de socialização. Então, não precisa ficar também preso em 4 paredes, assim, né? Sim. Uma bolha. Eu sempre falo, tem que cuidar, assim, da calçada pra fora. Evitar praça, parque, isso nem pensar. Parque, nem pensar, exatamente. Né? Ou assim, mandar dar banho numa clínica veterinária. Gente, não é o local para dar banho no cachorro, num filhote que não tem todas as vacinas ainda. Tem que ser num pet shop. Exatamente, que seja bem seguro só, né? Daí você até agenda horário no pet, fica esperando. Não deixa o cachorro muito tempo lá, tem que ter alguns cuidados. Ou no início pode dar banho em casa, né? A gente passa toda a orientação. Então tem que ter esses cuidados maiores. Mas assim, não precisa deixar o cachorro isolado. Isso aí faz muito mal. Mônica, eu quero ressaltar uma informação muito importante aqui, tá? Eu vivi isso recentemente com o meu sobrinho, né? O meu sobrinho canino. E eu quero que as pessoas tenham esse conhecimento. A gente está vivendo, nesse momento agora, uma nova onda de parvovirose. Sim. E a
parvovirose é uma doença que pode ser fatal por causa da intensidade das perdas de água, de minerais, de sangue que acontecem lá pelo intestino, né? Grandes perdas de diarreia, de vômito, e esse filhotinho fica muito debilitado. E isso aconteceu com um dos meus sobrinhos, né? Meu irmão tinha 2 filhotinhos, um deles, infelizmente, nós perdemos. 2 cães que não saíam de casa. Vivem numa chácara, mas numa chácara com mais de 100 metros de distância do portão. Então, como que essa contaminação chegou até eles? Essa contaminação chegou até eles por meio das pessoas. Claro. As pessoas que andaram no ambiente externo e trouxeram essa contaminação. Então, ó, dica importante. São 2, na verdade. A primeira delas, tem filhote em casa, tá chegando da rua, não vai direto dar oi pro filhote. Vai trocar de roupa. Isso. Vai tirar o sapato. Principalmente sapato. Vai lavar a mão, especialmente se mexeu em outro cão, vai trocar de roupa antes de mexer com esse filhotinho. Nós podemos ser veículos destes vírus. O segundo, por que a gente vacina, a última vacina tem que ser aos 16 meses? Porque o anticorpo da mamãe fica persistente no corpo do filhotinho até mais ou menos essa idade. Varia de uma doença para outra, de um vírus para outro, enfim, mas de forma geral... Da parvovirose é esse tempo que se estende. Então, quando a gente vacina com essas múltiplas vacinas que também têm o vírus da parvo dentro, nós não conseguimos efetivamente fazer com que o filhote produza os anticorpos da parvo, porque os anticorpos da mamãe vão lá e neutralizam, né? Esse é o termo que nós usamos. Neutralizam esses agentes da vacina. Então, na verdade, o filhotinho não conseguiu compor as próprias defesas. Ele só vai conseguir fazer isso depois que o anticorpo da mamãe for embora. E existe um período, né, Rebeca, né, Mônica, em que o anticorpo da mamãe não está mais tão alto o suficiente para defender e o anticorpo do filhote ainda não conseguiu se formar, então eu não tenho uma quantidade de defesa suficiente e esse filhotinho fica sensível. É uma janela, né, Mônica? E daí o animal fica doente e a culpa é de quem? Da vacina que é ruim. E não é verdade. Não. Então, olha só, gente. Parvo, sinal de alerta. A gente tem que ter cuidado, porque mesmo cães vacinados, de mães de altíssimo cuidado, de criadores de excelente procedência, mesmo assim os filhotinhos podem ficar doentes por uma condição natural da constituição de defesa. Então, mais um motivo para a gente tomar cuidado quando chega em casa e não sair com o filhotinho desprotegido na rua em locais onde qualquer cão pode ter passado. Nossa, eu entro em pânico quando vejo assim, Parque Barigüira, a só levar um filhotinho andando no parque. Gente, né? O risco né? Que ele está sujeito é enorme. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem os criadores responsáveis que não permitem visita. Você não pode visitar. Não é um zoológico, nada. Você reserva teu filhote, muitas vezes eles fazem um vídeo, você escolhe por foto. Ah, mas eu não posso ir lá ficar visitando. Por quê? Você porque pode carregar o risco é muito grande, exatamente. Ainda mais num canil, né? Agora, os canis de fundo de quintal, isso não. É por isso que você tem um risco muito maior de comprar um cachorro doente num pet shop, numa feira de filhotinhos, esses aviários. Eu recentemente estive em Belo Horizonte, até foi no congresso da Anclivepa, e a gente foi no mercado municipal. O mercado municipal vende ainda filhote, gente. Um monte de filhote de cachorro. No mercado municipal cheio de gente, naquele calor, todo aquelas mundo gaiolas. Pegando, todo mundo passando galinha, coelho, cachorro. Então, é um antro de doença, você imagina Mônica. o que era. Aqui em Curitiba a gente não tem mais isso. Graças a Deus. Mas então, você não pode comprar o risco de você comprar um cachorro com alguma doença incubada num lugar desse é enorme. Ah, mas o criador não deixa eu ver, não deixa eu escolher. Tem Ele tá sendo motivos criterioso, pra com isso, certeza. né? Beleza. Bom, então falamos de cuidados em relação à vacina, a socialização, que é muito importante, Sim. com humanos, com outros animais, com ambientes mais agitados. Quando a gente falou em restrição de locais onde ir, surgiu o banho, né? Eu posso dar banho no filhote? Pode. Sim, eu libero desde cedo. Você tendo aqueles cuidados, usando água morna, produtos neutros, especificamente de filhotes, melhor ainda. Hoje nós temos linhas ótimas só para filhotes. E o mais importante, secar bem, né?
Você passa a toalha, você passa o secador, cuida com os ouvidos para não entrar E já água. acostuma o filhote, né, Mônica? Sim. Muitas vezes com o barulho do secador, com aquele manejo. O primeiro banho sempre é traumatizante para o filhote. Ligou o secador, ele tem um ataque. Mas é muito importante, logo ele vai aprender isso. Daí quando você for levar ele no pet shop, ele Tá não vai dar o tudo show bem. dele. Ele vai estar acostumado, não vai sofrer, não vai dar trabalho. Mônica, já que a gente tá falando de comportamento, de condicionamento, de hábito, né? A gente falou, então, dos brinquedos, que são muito importantes. Então, os animais precisam ter brinquedos seguros, que não tem um olhinho, narizinho, que solte, que não tenham despregue. partes que se soltem. porque Esses de que se corda, já tive rasguem, tanto de corda, problema. de corda. Aí eu tenho pavor desses de corda, assim, de cachorro que... solta pedaço, Pedaço, engole o cachorro pedaço engole, inteiro. né? e corpo além estranho linear. Exatamente. E assim, eu queria aproveitar também, se vocês me permitirem, falar um pouquinho desse cenário de brinquedos. Com certeza. Porque, falando da minha área, de novo, de odonto, o que acontece? A gente sabe que os cães são roedores. Os gatos, a gente tem que ter toda aquela estrutura de arranhador, Isso, né? Brinquedos. Mas o cão explora o mundo com a boca, né? O cão explora o mundo com a boca. E aí, o que acontece? E eles gostam de roer. Sim. É muito da espécie. Com certeza. E aí, tem toda aquela cultura de que você tem que dar coisas duras para os animais roerem, para os cães roerem, né? E aí, eu entro brigando com isso, né? Por quê? Porque a gente tem que dar coisas rígidas, mas que não sejam muito duras. Né? Coisas firmes e não duras. Por quê? Porque todo quanto é brinquedo duro vai quebrar dente. Isso. Se não quebrar hoje, vai quebrar amanhã, vai quebrar depois de amanhã. E esses animais chegam pra mim, pessoal, com 1, com 2, com 3. Esses dias eu dentes fraturados. Esses dias eu atendi 2 cachorros do mesmo tutor, somando os 2 animais, 2 dentes de um e 2 dentes do outro. O principal, que é o quarto premolar superior, que é o dente que eles mais usam pra carniceiro, mastigar. né, que a gente chama junto Os com o molar. 4 dentes daqueles 2 animais. Por quê? Porque dava comiam o que não podia. É. Então, assim, já acostumem os seus animais, os seus filhotes, a terem acesso a brinquedos corretos. A gente tem postagem sobre isso no Pet Doc, no nosso Instagram, um vídeo mostrando. Então, ó, já vou adiantar aqui. Casco, chifre, pau de... Como que é pau de... Agora tá na moda. Ele é ele mimetiza um caule de árvore. Ah, tá, já vi. Tipo, eles fazem como se fosse um pedacinho de um tronquinho. tronco. Tem um nome. Sim. De café? Eu não lembro o nome. Então, assim, um tronquinho de árvore, osso natural, não acostumem seus animais. Ah, mas limpa dente. Não é isso que limpa dente. O que limpava dente era ele matar o animal, dilacerar a presa, rasgar o músculo, rasgar o tendão, o ligamento, etc, né? Para os nossos cães Nutella que limpa dente, escova de dente. Exatamente. Ou dentista. Ou dentista. Depois do dentista. Cá né? estou para isso, a serviço de vocês. Então, assim, pessoal, muito cuidado, porque, Mônica, eu falo, eu repito, e assim, isso aí vem lá, é um movimento que não é nosso, eu, Rebeca, mas eu como dentista, né? Então, existem diretrizes internacionais que indicam o uso desses brinquedos. Que legal. Tem tantos brinquedos, assim, que são uma borracha rígida, que é tão Tem bom, marcas né? Assim, específicas que são, pra inclusive, isso. seladas e validadas pelas associações de Perfeito. odontologia. Né? Então, já busquem brinquedos. Não acredita muito no que o pet shop fala. Às vezes, os vendedores estão lá, eles não sabem. não né? sabem. Eles foram preparados para venda e não... Não, e muitas vezes... esses ossos, que são ossos mesmo, nossa, eles se contaminam em 3 dias. Daí você pega o cachorro depois com gastroenterite, né? Ai, Eu não. acho, não é só questão os ossos de quebrar defumados. dente. Os ossos defumados, né? Ou aqueles ossos que... os mais comuns que eles vendem em pet, que é com aquele branco de nó. Aquilo lá tem até cola, né? É uma coisa horrível. Aquilo o cachorro mastiga. tá Pode cheio de entalar, produto ali. pode... Exatamente. Então, tem tantas coisas boas, opções boas hoje, né? E as cordas de nylon também são contraindicadas, tá, Mônica? Sim, como você falou, além de elas se tornarem fios, né? Corpos estranhos lineares, que a gente fala, que podem ser deglutidos e ir lá e amarrar o intestino de uma forma muito, né, muito simplista. Quebra-dente também. Com certeza. Tá? Também é outro causador de quebra de dente. Uma dica importante na escolha da bolinha. A escolha da bolinha, sempre escolha uma bolinha que tenha pelo menos o dobro do tamanho da boca do cachorro. Gente, eu atendi já algumas vezes, provavelmente já caiu na mão de vocês também. Bicho grande, pastor alemão, com bola de tênis, com bolinha de frescobol entalada na garganta. Bicho morrendo de asfixia. Verdade. Gente, bola para cachorro. Vai escolher a bolinha
com o dobro do tamanho da boca que vai Da boca. ficar. É, Não senão é ele aquela acostuma, boquinha do é. filhotinho, é a boca que vai ficar quando ele tiver Tem grande. outro brinquedo que os cães amam, garrafa PET. Qual é o problema da garrafa PET? Não é o plástico, sim, pode ser destruído, engolido e fazer sim. o corpo estranho. Mas pensando nos dentes, o cabeçotinho da garrafa onde rosqueia a tampa, eles encaixam direitinho aqui no corte pré-molar, que é o carniceiro, E fica... quebram. É verdade. Também já atendi algumas fraturas, né, de dente por conta de... Não, então isso- nem acostume o seu filhote a brincar com garrafa Não, isso quando PET. a pessoa oferece a garrafa PET, não tira o lacre ainda, né? O cachorro engole o lacre, ele engole a tampa, né? Faz tudo. Muita responsabilidade, né? Sim, é verdade. O que mais que temos que falar? Nossa senhora, acho que nós vamos ter que cortar esse pedaço que eu preciso voltar. É muita coisa, mas eu acho que assim... Encontro com criança, ambiente, a base a gente socialização, falou, né, Mônica? Tem doenças infecciosas, consistência, paciência, a gente falou. Lembra A alguma coisa que era higiene. importante? Os banhos? Vamos finalizar falando do castrar? Do castrar, Sim, isso é super importante. Super. Uma das coisas que as pessoas falam, meu Deus, como eu tô gastando com esse cachorro. O maior gasto na vida é o primeiro ano de vida, não é mesmo? Porque você tem que fazer esse protocolo, terminar o protocolo vacinal, né? Você precisa pensar na castração. Mas nós temos que respeitar a idade ideal para castrar. Hoje as diretrizes têm mudando muito em relação a isso. Existem até diretrizes específicas para cada raça, tá? Mas o importante, resumindo aqui, é que se respeite o desenvolvimento mais importante do animal, que é até os 6 meses, tá? Então, a castração precoce, a não ser que seja em casos de controle populacional, né? Então, que não tem a gente não tem como, né? Da gente tudo bem faz a castração. Eu tô falando especificamente de cães. Os gatos não são tão afetados nessa questão. Mas eles têm que ter pelo menos 2 quilos, né? Para fazer a castração indicado. Mas os cães não recomendam a castração antes dos 6 meses. Isso é muito importante. Nós temos um episódio falando só sobre isso. Com certeza. Os prós merece. e os contras. E como escolher o momento ideal para cada indivíduo. Isso. De forma geral, 6 meses ou mais, pessoal. Isso. Perfeito. Que delícia de episódio. É gostoso, né? Falar da criançada. E é tanta coisa boa, né? E olha que a gente falou só até os 6 meses, com uma outra pinceladinha um pouquinho pra frente, né? Falamos de vacinas, falamos de socialização, não falamos do vermífugo. Então, os vermífugos, né, Mônica? Super importante. A primeira vermifugação a gente faz a partir de 15 dias já. De 15 dias a 21 dias, depende da contaminação ambiental. E no início, o filhote deve tomar vermífugo a cada 15 dias, até ele ir para o novo proprietário. Então, no ambiente do canil é cada 15 dias. Mônica, tá? eu acho super interessante a gente falar por que a gente faz isso. Porque tem veterinário, né? No estudante, na verdade, né? Sim. Quando nós eu era professora na graduação, né? Os alunos nos questionavam, mas por que tem que fazer tanto vermífugo? Vamos explicar por que é importante? Claro, primeiro assim, os vermífugos, eles agem sobre o verme adulto. Tá? Dali 15 dias, ovos e larvas já são adultos de novo. Então, para fazer... E o filhote se recontamina muito rápido. Sim, ele tá num ambiente muito... Na verdade, eles já nascem com vermes. Porque a fêmea, quando ela fica gestante, ela pode, né, liberar larvas que estavam inertes da musculatura, né? E elas vão tanto para o útero quanto para as glândulas mamárias, né? Então, eles já nascem com vermes. É muito difícil você não ter filhote que você não tenha vermes nenhum. Né? E eles se recontaminam muito rápido. Então, assim, até a gente entregar o filhote para o proprietário, até os 2 meses, a cada 15 dias, sempre. Depois, mensal, pelo menos até os 4 meses. Depois vai da onde o animal vai da exposição. É o que a gente até conversa bastante aqui, que daí depois vai ser conforme o risco ambiental que esse animal está sujeito e preferencialmente sob a realização do exame de fezes. Com certeza. Né? Já não se faz mais aquela vermifugação preventiva, Sim, né, Mônica? a gente pode fazer os exames hoje para saber, né, se o animal, né, até já ver, daí o coproparasitológico vai demonstrar também se o animal tem algum protozoário, se está com giardia, que é comum também, contaminação, hoje em dia que tem tanta creche, né, os cachorros acabam se recontaminando, né, então é importante fazer esse controle. E a importância, às vezes a pessoa subestima uma verminose, mas o verme, o que ele faz? Ele vai lá, ele machuca a mucosa do intestino. Ele abre portas para coisas mais graves.
tá? Então Ainda mais um filhote que ainda não tem as suas defesas, né? A sua imunidade totalmente desenvolvida. E é muito comum a gente pegar casos de doenças infecciosas, uma parvovirose, e o cachorro tem uma carga verminótica grande junto, tá? Então, assim, é muito importante também o controle de vermes. Maravilha. Mônica, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, conosco. uma delícia, Mônica, sempre muito bom. Teu pronto aceite foi bem importante para nós, a gente ficou bem feliz. É verdade. A gente tem que agradecer muito também as nossas 2 empresas parceiras, MSD, que é uma farmacêutica preocupada muito com a prevenção de doenças infecciosas. Além disso, a Royal Canin, que dispõe de um arsenal enorme, pessoal, de alimentação de qualidade para o seu pet, seja lá da fase, né, Mônica, de bebê, né, criança, adolescente, até o seu envelhecimento, respeitando as características de cada idade e também se no meio do caminho ele tiver alguma necessidade especial. Com certeza. Relacionada a linha à doença. É muito completa. Relacionada a sobrepeso, uma infinidade. Até sobre as raças específicas, raças né? específicas, né? Então, alimentações para raças específicas. Perfeito. Mônica, e para quem assistiu o episódio, gostou do teu trabalho, ficou interessado, como que te encontra? Clínica Veterinária Progene, acho que é mais fácil, né? Podem entrar lá, @Clínica Veterinária Progene. Terei o maior prazer em tirar dúvidas, né? Receber vocês. Esse especialmente prestigia aqueles que moram em Curitiba e região. É verdade. Exatamente. Perfeito. Mas procure sempre um veterinário da sua confiança. E nós encerramos esse episódio tão querido, tão fofo, tão especial e aguardamos vocês, pessoal, no nosso próximo episódio, quarta-feira às 19 horas. E continuamos na missão, na jornada de cumprir com o nosso propósito, de levar informação de qualidade para que o seu pet viva mais e melhor. Por quê, Patrícia? Porque bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é... família. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.